Feliz sábado. Que esse sábado seja maravilhoso na sua vida. Deus nos deu o sábado no Jardim do Éden para que nós pudéssemos ter um encontro especial com Ele. Após o pecado, o sábado é um momento de encontro especial com Ele, com o nosso Criador, mas também um tempo de refúgio. O que seria de nós sem o sábado? Sem um momento onde nós nos obrigamos a descansar. Porque se não fosse o sábado, eu provavelmente estaria trabalhando hoje. Porque o meu coração humano quer trabalhar, quer fazer as coisas deste mundo, mas Deus, sabendo do meu coração humano pecador, me deu o sábado para que eu pudesse obrigatoriamente descansar com os meus irmãos. Que o seu sábado seja maravilhoso na presença de Deus, na presença do nosso Criador. Que Deus lhe abençoe muito. Que todas as bênçãos que Ele tem preparado para você a receba, porque o nosso Deus é maravilhoso e quer fazer o nosso bem. A você que está conectado conosco, que escolheu assistir este vídeo, gostaria de convidá-lo para estar conosco presencialmente aqui na Rua Taguá, número 88, às 9 horas da manhã, é o nosso primeiro culto. Nós temos um culto também que começa às 11h45, você está convidado também a estar conosco. Rua Taguá, número 88, aqui na igreja. E eu gostaria de fazer uma menção de um agradecimento que eu recebi agora, do Mateus de Jesus Rodrigues. Você está aqui, Mateus? Está aqui, o Mateus está aqui conosco e ele agradece a Deus pela vida, pela saúde, agradece também por ter passado na prova da ETEC, e agradece pela sua mãe, por estar junto nessa caminhada, e agradece também aos irmãos por terem orado por ele. Mateus, o seu ano vai começar maravilhoso, porque Deus já está lhe abençoando. Que Deus possa fazer luz lá na ETEC, onde você vai estudar. Você vai estudar o que lá? Não entendi? Meio ambiente. Vai ser uma pessoa preocupada com o meio ambiente. Que Deus te abençoe lá. E que o seu ano de 2026 seja maravilhoso, porque nós estaremos com Jesus, Ele estará conosco. E gostaria de convidar você a orar pelo Mateus e por nós, pela nossa vida. Vamos ajoelhar? Nosso querido e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque em meio às dificuldades desta vida, nós temos a Ti para entregar nossas dores, nossas lutas, entregar as nossas tristezas, mas também entregar a nossa felicidade, dizer o quanto o Senhor é bom para conosco. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, a quem aguardamos e um dia virá. Enquanto o Senhor não vem, nos use para o crescimento do Teu reino neste mundo. Que este lugar seja um lugar do Teu amor, do Teu cuidado, do refrigério, da proteção. Que nós como irmãos possamos nos unir cada vez mais entre nós e contigo, para que quando o Senhor voltar, nenhum de nós possa vir a faltar no grande dia da nossa redenção. Abençoa-nos, Senhor, não segundo nosso merecimento, mas nos abençoa, Senhor, segundo a Tua misericórdia e bondade para conosco. Eu entrego a cada um que aqui veio nesta manhã aos Teus cuidados, a cada um que está assistindo esta programação, que o Senhor os abençoe também aonde estiverem. Fica, Senhor, conosco neste culto, em nome de Jesus, amém. Eu te convido a ficar em pé para entoarmos o hino de número 135, Vinde às Águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde incline seus ouvidos e sua buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
Podem se sentar. Amém. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Que bom estar mais um sábado, não é verdade? Na casa do Senhor. Que privilégio estarmos aqui para adorar e agradecer o nome dEle. Eu sou a tia Elaine e hoje vou contar mais uma história da Bíblia. A história de hoje que eu vou contar vai ser sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Essa parábola foi uma história bem antiga que Jesus contou quando estava aqui na terra. Então, essa parábola fala que um homem, ele tinha uma vinha. Vinha é como se fosse uma plantação assim, bem grande de uvas. Então, ele acordou de manhã assim, bem cedinho, por volta das 6 horas, vamos dizer assim, bem cedinho. E foi em busca de trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Então, ele chegou em um lugar, numa praça, tinha algumas pessoas lá e ele perguntou se essas pessoas gostariam de trabalhar para ele na vinha, né, na sua plantação de uva. E as pessoas aceitaram. E ele disse que o trabalho seria por volta assim, de 12 horas do dia, né, de trabalho. E a recompensa, no caso, o pagamento, seria 1 denário, que é uma moedinha de prata. Tá certo? E ela representava um dia de trabalho naquela época. E eles aceitaram. E eles foram trabalhar na vinha dele, de manhã bem cedo. Só que aí o dono dessa vinha disse, eu preciso de mais trabalhadores. Ele pensou. E foi atrás de mais trabalhadores, porque a vinha era muito grande e precisava de muitas pessoas para trabalhar. Então ele foi em busca de mais pessoas, lá por volta das 9 horas da manhã. E ele encontrou as pessoas e essas pessoas aceitaram. E ele disse que ia dar um valor justo. E as pessoas foram trabalhar na sua vinha. Mas aí foi passando o tempo, e ele disse, eu vou atrás de mais trabalhadores. Então ele saiu por volta já de meio-dia. E ele encontrou as pessoas aceitaram a proposta de trabalho para receber um valor justo. E as pessoas foram trabalhar também na sua vinha. E assim, o sol já estava querendo já sumir, mas ele precisava de mais trabalhadores. Então ele saiu por volta do meio-dia, saiu por volta das 3 horas. 5 horas da tarde, ele foi também atrás de trabalhadores. E ele viu algumas pessoas que estavam lá sentados, tristes, e ele falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ele disse assim, eles falaram, é porque ninguém nos chamou para trabalhar, a gente está sem trabalhar. Ele disse, vamos trabalhar lá no meu terreno, lá na minha vinha, tem estou precisando de trabalhadores, vocês aceitam? E eu pagarei o que for justo para vocês. E eles aceitaram, e eles foram. E o sol já estava quase se pondo já, e lá estavam eles trabalhando. Então o dono da vinha chamou o seu empregado e disse, olha, vem cá, por favor, eu quero que você faça uma fila aqui com todos os trabalhadores, os que chegaram de manhã, os que chegaram meio-dia, os que chegaram há pouco tempo, eu quero todo mundo aqui, mas tem uma coisa, eu quero que na fila comece primeiro os últimos serão os primeiros. Então ele fez a fila lá e começou a fazer o pagamento das pessoas que chegaram por último. Olha só. Então lá ele preparou toda lá as moedinhas, né? Seria uma moeda para cada um denário para cada um.
que é equivalente a um dia de trabalho. Então, os que chegaram por último receberam o pagamento. E sabe quando foi que eles receberam? 1 denário, equivalente a um dia de trabalho. Mas eles chegaram, já era 5 horas da tarde. Nossa, ele recebeu 1 denário, equivalente a um dia de trabalho. Como o dono dessa vinha foi generoso, não é verdade, com ele? Eles ficaram tão felizes, tão felizes. Aí sabe o que chegaram lá primeiro, lá de manhãzinha? Sabe o que eles pensaram? Ele fez, se eles receberam 1 denário, chegaram logo no final do dia, eu vou receber uns 2, 3 denários. Nossa, eles ficaram felizes, né? Só que aí, ele recebeu 1 denário também. Como pode? Trabalhou o dia inteiro. E ele não gostou e ele foi falar com o dono da vinha e falou assim, olha, como é que pode? Isso foi uma injustiça. Eu recebi o calor do sol o dia inteiro, eu trabalhei muito. Eu trabalhei o dia inteiro para receber 1 denário e aquelas pessoas chegaram aqui já no final do dia receberam o valor que eu. Não, eu não aceito, isso é muito injusto. Aí o dono da vinha falou assim, não fala isso, eu não cometi nenhuma injustiça com você. Eu não cometi nenhuma injustiça. Eu paguei a você o que a gente foi combinado. Não foi combinado 1 denário? Então eu paguei 1 denário. Recebe o seu valor e vai embora. Ou você está com inveja porque eu tenho um coração tão bom? Eu fui generoso com as outras pessoas. E o dinheiro é meu e eu faço com ele o que eu bem entender. Crianças, essa história, o que a gente pode aprender através dessa história, dessa parábola que Jesus contou? Parece muito com o reino dos céus, não é verdade? Segundo a Bíblia, o reino dos céus, ele é para todos, independente. É para você, é para mim, são para as pessoas que estão na igreja, são para todos. A salvação é para todos. Não importa a quantidade de trabalho que a gente faça para o Senhor. A salvação não é pelas obras que a gente faz para o Senhor, é pela graça de Deus. Amém? Olha, se você olhar para a igreja, olha lá para a igreja, quer que vocês olhem para a igreja. Tem pessoas, eu acho que 30 anos, tem pessoa que tem 60, não é verdade? Tem pessoas que tem 20. E na casa do Senhor, agora olha para mim. Agora pode olhar para mim. Vocês têm 4, 5, 3, não é verdade? A faixa de idade, 10, não sei. Mas eles devem ter trabalhado muito, não é verdade, para o Senhor? Mas vocês têm o mesmo valor que eles para Deus. Amém? Amém? Diga sim. Amém? Vocês concordam? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais uma história, por mais um sábado. Posição para oração. Papai do céu, obrigada por mais um sábado na tua casa. Obrigada por me amar, por cuidar de mim. E eu prometo, Senhor, cuidar da tua obra com muito amor e carinho. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Olá, igreja, feliz sábado. A gente falou bastante aqui, a gente cantou agora sobre todos vós que tendes sede, vinde às águas. Como que você vem para a Central essa manhã? De que forma está chegando o seu coração para esse sábado de manhã, o 3º sábado do ano? Você chega tranquilo, calmo, com um coração leve, disposto a adorar, disposto a ofertar? Você chega com um coração pesado, atribulado, com uma série de dores, desafios, e isso de alguma forma te dificulta, te traz um desafio na hora de adorar, na hora de ofertar? Independente da forma como você chega para cá, para a Central nessa manhã, o meu convite para você é: vinde às águas. Vinde às águas com um coração leve, vinde às águas com um coração aberto, para ofertar e para entregar aquilo que você tem, os seus recursos, o seu tempo, os seus talentos.
nas mãos de Jesus. Aqui na Central, a gente tem algumas formas de realizar as adorações. A gente vai colocar ali agora na tela a chave do Pix, os nossos dados bancários também. Essa questão das ofertas é encarada de forma muito séria. E para que a gente possa dar o direcionamento às suas ofertas, é importante que você envie o comprovante da sua oferta para aquele e-mail, para aquele WhatsApp, direcionando. Então, quero que seja utilizado na feira de saúde, quero que seja utilizado no Ministério Jovem. Seja qual for o direcionamento, a gente fará de acordo com a sua intenção. Caso você queira que a igreja dê o direcionamento de acordo com as necessidades que a igreja tem, basta você colocar o final 0,7 centavos na sua transferência, e aí você está dando autonomia para a igreja decidir de acordo com as necessidades que a igreja tem, que vocês devem imaginar não são poucas, para a gente poder fazer o direcionamento correto. Como eu disse, não importa a forma como você chega aqui hoje, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Um feliz sábado para vocês. Já fizeram isso, mas eu quero desejar um feliz sábado mais uma vez para você que está aqui com a gente. Feliz sábado. Tá feliz seu sábado? Feliz sábado, gente. Gostoso estar na casa de Deus, gostoso estar de volta das férias, gostoso estar aqui com vocês para começar mais um ano. 2026 seja um ano muito gentil para cada um de nós, é o meu desejo. No início do ano passado, a gente veio aqui à frente para receber uma pessoa muito especial aqui na nossa comunidade. Essa pessoa era um estudante de teologia que estava começando os seus estudos no primeiro ano de teologia, o Henrique. Eu queria chamar o Henrique aqui à frente. O Henrique passou o ano de 2025 inteiro conosco. E hoje o Henrique já está no segundo ano de teologia, não é, Henrique? O Henrique, ele veio para somar o time pastoral, para fazer os seus estágios aqui na Igreja Central de São Paulo, logo no início da sua jornada lá no teológico. E esse um ano de 2025 que ele passou conosco,
ele nos ajudou muito, contribuiu muito com a nossa igreja. É natural que o período de estágio seja um período de aprendizado. Ou seja, a intenção é que nós, a nossa liderança, a igreja, você tenha contribuído de alguma maneira na formação do Henrique. Mas o caminho é de mão dupla. E naturalmente o Henrique contribuiu muito com a gente. Especialmente no nosso Ministério Jovem, o Ministério dos Adolescentes e de maneira mais dedicada ainda, o nosso Clube de Desbravadores. Nós, como falamos no ano passado, quando a gente te recebeu, Henrique, que o nosso desejo era ter você por 4 anos aqui com a gente. Mas a formação do Henrique passa por um processo de que ele participe de diferentes comunidades, diferentes experiências ao longo dos 4 anos de estágio. Por essa razão, neste ano de 2026, o Henrique terá que fazer estágios em outra igreja, e já houve uma decisão de ele ir para uma igreja muito próxima, a irmã nossa, que é a igreja de Moema. Então, no ano que vem, o Henrique, ou melhor, neste ano, né, Henrique? O Henrique vai fazer seus estágios na igreja de Moema. Se você quiser, de alguma maneira, encontrar o Henrique, ele continua no mesmo número, mesmo endereço, mas você vai poder encontrá-lo também na igreja de Moema. Nós, Henrique, como igreja, como liderança, somos muito felizes pelo ano que você passou aqui com a gente. Eu espero que de alguma maneira nós tenhamos contribuído na tua formação, mas te agradecer de forma simbólica nesse momento o período que você passou com a gente. Eu gostaria de convidar aqui à frente alguns dos anciãos da igreja que estão aqui. Eu vi a Damares aqui, se você puder vir aqui à frente, Damares. Também o Ismael está aqui atrás, o pastor Renan, o Vitor, Dalmo está aqui, Val. Eu queria chamar todos que estiverem, os que eu não estou vendo por aqui, para a Dértia, para fazermos um momento de gratidão aqui, uma oração pelo Henrique. Mas além da oração, eu queria pedir que a Tauana trouxesse aqui à frente. A gente quer materializar, Tauana, esse momento. A gente tem alguma coisa. O pastor Renan está ali. Pode trazer, pastor, por favor. Perfeito. Deixa eu ficar num cantinho aqui, Ismael. Henrique, o pastor Renan vai te entregar uma lembrança, carinho da nossa comunidade. Eu gostaria que você tivesse a certeza que você pode contar com as orações da nossa igreja, dos membros da nossa igreja, especialmente com aqueles de nós que você mais atuou perto, que foram as novas gerações. Deus tem chamado uma nova geração de pastores. O Henrique faz parte dessa nova geração de pastores. Ele tem uma linhagem ministerial. Seu pai, parte da sua família, atua no ministério pastoral. E ele sentiu esse chamado. E ele começou aqui. Então, quando ele for contar a história dele de ministério, ele vai ter que lembrar da igreja central, não é, Henrique? Eu vou pedir que o Dalmo faça uma oração para nós. Pode ser, Dalmo? Valeu muito, Henrique. Vamos orar. Pai querido, estamos aqui em tua casa. Recebemos o querido Henrique ano passado. Esteve conosco. Foi luz aqui em nossa igreja. Trabalhou em vários departamentos. Somos gratos por isso, Pai. A Igreja Central de São Paulo é muito grata por esse período que ele esteve conosco. As coisas prosseguem, Pai. Os planos são seus. O Senhor determinou que ele continue sua jornada. Neste momento queremos pedir, Pai, que o Senhor o acompanhe. Ainda há um caminho a ser seguido, mas que ele possa ser essa pessoa dinâmica, pessoa interessada, que o Senhor possa estar com ele em todos os momentos. Seja conosco aqui também, Pai. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Coloque-se de pé, por gentileza, para cantarmos o hino Mãos, do Novinário 263. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe o sorriso de Jesus. Mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em suprir de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, num detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer, na beleza natural. Dessa mão que me criou, mãos consagradas, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas mãos que não temem o encontro com a minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através das minhas mãos eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir, mãos que não temem com a luz. E agora nós cantaremos o hino de número 458, Não Tardará. Mãos
preparar. Eu quero me preparar. Pois vamos subir. E quero junto a você lá no céu. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom com a gente. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a doce esperança da breve volta de Jesus. Nós aguardamos esse dia ansioso, Senhor, enquanto Ele não chega. Que a Tua presença na nossa vida conduza, anime, fortifique, fortaleça a nossa caminhada aqui nessa terra. Nesse momento nós vamos abrir Tua palavra e queremos pedir que o Teu Espírito traduza tudo aquilo que vai ser dito nessa manhã. É o que eu te peço por Jesus, amém. Feliz sábado, já disse, repetitivamente, é uma alegria estar de volta, como mencionei, e como é gostoso ver a igreja louvando ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia, sem mais delongas, no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. No sábado que vem, nós fizemos hoje a despedida do pastor Henrique, mas no sábado que vem ele vai estar conosco pregando aqui. E aí então a sua despedida do púlpito conosco. E no sábado 31 em diante, ele estará lá em Moema. Mateus capítulo 20, eu leio os versos de 1 a 16 com você. Eu quero que você acompanhe a leitura na tua Bíblia. Eu leio na versão Almeida Revista Atualizada. E eu leio assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Até aqui. Essa parábola de Jesus, como toda parábola, tem uma intenção. As parábolas, elas pretendem atender a um tema. Toda ilustração, toda analogia, ela tem suas limitações. Toda analogia para explicar um ponto é insuficiente. Quando você faz uma ilustração para explicar algo que você está querendo dizer, essa ilustração só pode ser analisada no ponto daquele que está contando a ilustração. Para além do ponto pretendido por aquele que está usando a ilustração, esta ilustração não serve para a questão. Ou seja, não é tão simples estudar as parábolas de Jesus. Porque não é possível que a gente alegorize as parábolas de Jesus ao nosso bem-querer. Nós não podemos estudar as parábolas e fazer delas ilustração para aquilo que Jesus não pretendeu. As parábolas atendem a um tema específico e a um ponto específico. Como eu disse, toda analogia ou toda ilustração é insuficiente
para explicar uma questão, mas ela serve a um ponto com o interlocutor. Aquele proponente pretende a ilustração para um ponto. Se você usar a ilustração para além do ponto pretendido pelo proponente, ela já não serve mais. Tantas vezes você ilustra algo para um ponto que faz sentido naquele ponto, mas o interlocutor, querendo te refutar, usa a mesma ilustração expandida para além do ponto pretendido por você, para refutar aquilo que você está dizendo com a ilustração. Por isso nós não podemos usar a parábola de Jesus, as parábolas de Jesus, para além daquilo que ele pretendeu. É importante, ao lermos essa parábola, saber aquilo que Jesus não pretendia. Jesus não pretendia falar de remuneração. Jesus não pretendia falar de políticas salariais. Jesus não pretendia falar de sistemas ou políticas de trabalhistas. Jesus não pretendia aqui defender algo que seria anacrônico, como a estratificação de classes. Jesus não pretendia aqui explicar um ponto das negociações financeiras. Ele não queria aqui defender que todos têm que receber igual, independente do que trabalham. Tampouco queria defender que o dono ou proprietário de uma propriedade privada possa fazer o que quiser com o que é seu. Não é esse o ponto, apesar disso ser verdade. Mas não é esse o ponto de Jesus. Por isso a parábola não pode ser usada para além daquilo que Jesus pretendia. A razão de Jesus contar essa parábola começa um pouco antes do capítulo 16. Do capítulo 20. Precisamente no capítulo 19. No capítulo 19, no verso 16, Jesus tem um encontro com um jovem muito rico, cheio de posses. E ele pergunta para Jesus, ele chega para Jesus e diz assim: o que eu preciso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Note a pergunta do menino: o que eu preciso fazer para merecer? E Jesus responde ele: guarda os mandamentos. Ele disse: isso eu já faço. E Jesus fala assim: você quer mesmo saber o que você precisa fazer para ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Porque a salvação é fruto do relacionamento com o Salvador e não com o mérito da sua obediência ou do seu desempenho. É o relacionamento com o Salvador que te dá a salvação e não outro caminho. Quando Jesus diz assim: larga tudo que você tem e me segue, o texto diz que o menino foi embora muito triste porque ele era dono de muitas propriedades. Mas acontece algo em seguida. Assim que o jovem sai, Jesus começa a falar com os discípulos: vejam, quem tem muitas posses dificilmente herdará o reino dos céus, porque tem dificuldade de amar mais a Deus do que as suas posses. E ele começa a fazer uma fala, lembra a fala da agulha, do camelo, e que passar pelo fundo uma agulha, e ele vai falando aquilo, só que chega no verso 27, e o Pedro, ele questiona, ele diz assim: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. Nós largamos tudo para te seguir. Logo, eu leio agora na Revista e Corrigida, e não na Almeida Revista Atualizada, eu leio na Revista e Corrigida, que me serve mais ao interesse do que quero dizer, a tradução da corrigida, do texto recebido. Ele diz assim no verso 27 do capítulo 19: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Era a pergunta de Pedro. A pergunta do jovem rico era: o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? Porque eu estou disposto a fazer, eu estou disposto a pagar por ela, eu estou disposto a comprar ela. Eu posso obedecer. É mais mandamento que você tem para me dá mais mandamento que eu guardo. Eu sou bom guardador de mandamento, eu consigo. Quando Jesus fala, não é guardar mandamento, é me seguir, ele fala: bom, aí já é demais. Porque guardar mandamento é fácil, difícil é seguir Jesus. Aí então Pedro fala assim: peraí, se quem largar tudo vai ganhar, eu também quero ganhar. E ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, mas peraí, o Senhor sabe que nós aqui que estamos aqui, que seguimos, a gente abriu mão de tudo pelo Senhor. Então o que a gente vai receber? No momento em que o Pedro faz a pergunta: o que receberemos? Acende um alerta no coração de Jesus. Ele fala: opa, o Pedro também não está entendendo direito. Eu preciso explicar para o Pedro que não é assim. E aí então chega o verso 30 do capítulo 19. Olha o verso 30 do capítulo 19. Jesus diz assim: Pedro, calma lá. Calma lá. Não é conforme o seu entendimento, não é na sua visão, a sua lógica está equivocada. Não é porque você fez que você vai receber, porque não é essa lógica do reino dos céus. Olha o verso 30 do capítulo 19. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Pedro, calma lá, porque na tua lógica é possível criar uma hierarquia daqueles que merecerão. A tua lógica é meritocrática, ela cria uma hierarquia de merecimento. Ou seja, os primeiros e os últimos.
E Jesus fala assim: não é bem assim. Na lógica do reino dos céus, os primeiros podem ser últimos e os últimos podem ser primeiros. Porque não cabe à lógica meritocrática humana a salvação. Ela funciona em outro expediente, em outra lógica. E depois de Jesus falar o verso 30, porque muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros, ele conta uma parábola, e no verso 16, quando ele acaba a parábola, o que ele fala? Ele repete o verso 30, ele diz assim: por isso, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Essa parábola pretendia explicar para o Pedro e para os discípulos por que a lógica do reino dos céus é diferente da lógica humana. Ela não pretendia definir o modo como as pessoas são salvas, mas ela pretendia dizer ao Pedro assim: Pedro, não se fie em você, porque a salvação é da vontade do Pai. É a vontade do Pai que é soberana, e Ele faz como lhe agradar. Não tem como você controlar a vontade do Pai com a sua obediência. Não tem como. Não tem como você deixar Deus em dívida, porque o que Pedro estava fazendo era dizendo assim: uma vez que eu abri mão de tudo, o Senhor está em dívida comigo, porque eu abri mão de tudo, agora o Senhor tem que me salvar. Eu tenho que receber, eu tenho que ser abençoado, porque eu abri mão de tudo. Percebe que essa é a lógica da religiosidade dos nossos dias também? Senhor, eu fui fiel, o Senhor tem que me abençoar. Eu acordei cedo, o Senhor tem que me abençoar. Eu fui no culto da mata, o Senhor tem que me abençoar. Eu parei de beber aquele negócio, o Senhor tem que me abençoar. Essa lógica não é a lógica do expediente da relação com Deus, do reino dos céus. Essa é uma lógica que não é a lógica do reino dos céus. E é só isso que a parábola quer dizer: não é assim. Ela não quer dizer como é, ela quer dizer como não é. Não é assim. Mas Jesus conta uma parábola. A parábola pretendia apenas ilustrar que no reino dos céus as coisas não funcionam com a lógica do reino de César, e que a recompensa não está relacionada ao desempenho ou ao tempo de trabalho, mas ao bom desejo do Senhor. Apenas isso. A salvação depende do bom desejo do Senhor, não do seu desempenho, nem do tempo de crente que você tem. A salvação não depende da tua obediência, depende do bom desejo do Salvador. É o bom desejo do Salvador que vai te salvar. E deixa eu te adiantar: o Salvador é bom, e o seu desejo é bom. Então você pode descansar tranquilo, porque Ele é muito generoso. É isso que a parábola quer nos contar. Fique em paz, Ele é muito generoso. Por que você está preocupado com o desempenho? Quantas horas trabalhou? Se trabalhou certo ou errado? Não é sobre isso. É sobre a generosidade do Senhor da vinha. A parábola começa dizendo que o Senhor, Ele saiu. Olha o verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Note, o texto está nos dizendo que o dono da casa, o pai da família, o senhor da vinha, ele sai para assalariar, ele sai para empregar, ele sai para dar espaço a trabalhadores, ele sai em busca de trabalhadores. Deus saiu em busca de trabalhadores logo cedo, Ele saiu em busca de nós todos os dias, logo cedo. Deus sai à nossa procura, em busca de nós. Ele foi ao seu encontro, Ele foi te procurar, e Ele ofereceu para você um espaço para que você trabalhasse. Ele ofereceu um assalariamento. Ele saiu para assalariar. O curioso desse texto é que o que motivou o Senhor não foi a necessidade da vinha, mas a necessidade dos trabalhadores. Ele não saiu porque a sua vinha precisava de trabalhadores, ele saiu porque trabalhadores precisavam de emprego. Ele não saiu para resolver o problema da vinha, ele saiu para resolver o problema de trabalhadores desempregados. Ele não saiu para resolver um problema seu, ele saiu para resolver um problema nosso. Ele saiu em favor dos trabalhadores, ele não saiu em favor de si próprio, ele não saiu em favor dos interesses da sua vinha, ele saiu em favor dos trabalhadores que estavam na praça precisando de emprego. Ele não saiu para resolver o problema da sua vinha, mas o problema dos trabalhadores sem trabalho e sem salário. A sua vinha está aberta para todos que queiram trabalhar. A parábola nos conta isso. A vinha do Senhor está aberta a todos que queiram trabalhar nela. A vinha do Senhor está aberta a todo momento. Porque o texto bíblico vai nos dizer também, não só que ele saiu em busca dos trabalhadores pela manhã, mas ele saiu a toda hora do dia. A todo momento ele foi em busca dos trabalhadores. Ele não foi apenas às 6 horas da manhã. O expediente, naquele contexto, ele durava das 6 da manhã às 6 da tarde. Era o período do sol. Enquanto houvesse luz, havia trabalho. Então havia um expediente de 12 horas de trabalho. 12 horas de trabalho. É possível que houvesse aí
espaço para intervalos, e que alguns vão dizer, alguns historiadores, pesquisadores, vão dizer que na realidade havia 10 horas de expediente com 2 horas de intervalo. Não é possível afirmar isso. Havia 12 horas de trabalho, das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, quando foi 6 horas da manhã, aquele senhor da vinha foi até a praça onde se firmavam os contratos de negócios. Diariamente, os trabalhadores trabalhavam por dia de trabalho, por denários, por jornais de trabalho, por jornadas de trabalho. Então eles recebiam os jornais, as suas remunerações por dia de trabalho. E ele sai às 6 horas da manhã para contratar trabalhadores. E há muitos trabalhadores ali disponíveis às 6 horas da manhã. Gente boa que acordou cedo, gente que é trabalhadora mesmo, é do ramo, é do negócio, que não dorme até tarde. Gente que sabe fazer a coisa, que gosta de pegar no arado e resolver a coisa. Bom trabalhador, 6 horas da manhã, ele chegou lá e tinha um monte. E diz o texto bíblico que ele falou para esses assim: vocês estão precisando de emprego? Eu tenho uma vinha, vão lá para a minha vinha. E eles foram. Só que diz o texto também que eles firmaram um acordo com o senhor da vinha. Eles firmaram um acordo de salário. Nós trabalharemos às 12 horas por 1 denário. E firmaram um contrato com o senhor da vinha. E o senhor da vinha concordou com o contrato. Te paga 1 denário por 12 horas de trabalho. Agora vai lá e trabalha. Mas aí o texto bíblico diz que ele não saiu só às 6 da manhã. Quando foi ao meio-dia, ele saiu de novo. Desculpa, às 9 horas da manhã, ele saiu de novo. 9 horas da manhã ele saiu e tinha gente lá que não foi contratada às 6 horas da manhã por outros senhores. E ele contrata aqueles que estavam lá às 9 horas da manhã. Os que sobraram. Mas o texto diz que esse senhor é pródigo em contratar. Esse senhor, ele é pródigo em empregar. Ele é pródigo em convidar. Ele é pródigo em ofertar. Então ele vai também ao meio-dia. E quando chega meio-dia, a hora do sol, que ninguém quer estar trabalhando, a hora mais difícil de trabalho, tem alguns ociosos na praça. E ele fala assim: vocês estão aí, querem trabalhar? Queremos. Então vem para a minha vinha. Só que o texto bíblico diz que os das 9 horas e os da meio-dia, ele não firmou contrato, ele não firmou acordo. Ele só disse assim: vão para a minha vinha e eu vou pagar o que é justo. E eles foram, não quiseram contrato. Eles confiaram na justiça do Senhor. Quando foi 3 da tarde, aquele senhor da vinha saiu de novo. Foi na praça, porque esse senhor da vinha é pródigo em empregar. Esse senhor da vinha já te chamou 6 da manhã. Esse senhor da vinha já te chamou 9 da manhã. Esse senhor da vinha já te chamou meio-dia. E ele vai continuar te chamando, porque ele é pródigo em convidar, em ofertar, em empregar. Talvez você rejeitou às 6, talvez você rejeitou às 9, talvez você rejeitou meio-dia. Deixa eu dizer, em nome de Jesus, meu irmão, não rejeita a próxima. Ele saiu 3 da tarde, ele falou: vem para a minha vinha, você aceita? 3 da tarde, eu vou pagar o que é justo. E o povo, e os que estavam na praça foram. Mas o texto bíblico diz que quando deu 5 da tarde, faltava 1 hora para acabar o expediente, todo mundo lá na vinha já estava cansado. O senhor da vinha falou: não, peraí, tem mais gente que eu quero salvar. Tem mais gente que precisa de trabalho. Tem mais gente que precisa de ser assalariado. E disse que ele foi para a praça de novo. E quando ele chegou na praça, tinha uns trabalhadores ociosos. Ele olha para os trabalhadores naquele horário e fala assim: onde vocês estavam? E diz assim: não, a gente estava desocupado o dia todo porque ninguém contratou a gente. Ninguém convidou a gente para trabalhar. Olha, não dá para dizer isso, mas é impossível não inferir. Aquele senhor foi às 6 da manhã, eles não estavam lá. Ele foi às 9 da manhã, eles não estavam lá. Ele foi ao meio-dia, eles não estavam lá. Ele foi às 3, eles não estavam lá, eles estavam desocupados. Diferente dos trabalhadores das 6 da manhã, que era gente boa, bom, do ramo, do trabalho. Esses aí eram do outro lugar. Eles estavam ali: vamos deixar o sol baixar, aí quem sabe a gente sai para fazer alguma coisa. Quando o sol baixou, depois das 3, porque às 3 eles não estavam lá ainda. Então depois das 3 da tarde, que o sol já está um pouquinho melhor, eles falaram assim: vamos para a praia no Mar da Galileia ou vamos para a praça? Hoje vamos para a praça, vamos ver se tem alguma coisa para a gente. E eles chegaram lá torcendo, talvez, para ninguém contratar eles. Vai, porque eu chegar em casa e falo para a mulher: ninguém contratou hoje. Conhece gente assim? Hoje não deu, eu tentei sair, fiz, rodei. O aplicativo não estava muito bom hoje, eu fiquei parado lá. É isso. Fiquei desocupado. Que mérito tem esse sujeito? Mas o senhor da vinha falou: vem, tem lugar para você também na minha vinha. E eles chegaram lá na vinha. Agora imagina estes
chegando na vinha 5 da tarde, e a cara dos que chegou 6 da tarde, que passou a manhã toda lavrando, a manhã toda pisando nas uvas, o sol quente torrando os miolos, e de repente 5 da tarde chega os bonitinhos lá, limpinho, cheiroso, o dia todo desocupado. O senhor da vinha, vai lá que eu vou pagar para vocês o que é justo. Curiosamente, a parábola nos ensina que não são os trabalhadores que estão interessados no senhor da vinha, é o senhor da vinha que está interessado nos trabalhadores. E isso traz uma lição importante para a nossa perspectiva evangelística como igreja em missão. Sempre que vem um visitante na nossa igreja, como que a gente chama ele? Um visitante que quer conhecer a nossa igreja, pediu para estudar a Bíblia, como é que a gente chama ele? Ele é o quê? Vocês estão falando? Ele é o quê? Ele é um interessado. Pastor, tem um interessado aqui para estudar a Bíblia. Meu irmão, vamos corrigir isso de uma vez por todas? Não é ele que é interessado na gente, é a gente que é interessado nele. Os que vêm aqui não são interessados, somos nós que somos interessados nele. É nós que queremos que eles estejam aqui com a gente. É a gente que quer abrir a porta para eles. Não é eles que é interessado, não, é a gente. O Senhor da vinha demonstra para nós que não são os trabalhadores que estão interessados no Senhor. É o Senhor que está interessado nos trabalhadores. Essa é a dinâmica de relação com Deus. Não somos nós que estamos interessados em Deus. É Deus que está interessado conosco. Desde a queda do lapso, o nosso desejo pelo Criador foi rompido. É Ele que vem até nós. É o Emanuel que se faz um conosco. É Ele que desce. É a salvação que nos alcança, não somos nós que alcançamos a salvação. É Ele que vai até nós. O caminho percorrido é dele. O interesse é dele por mim e por você. Mesmo que você não seja interessado nele, Ele é interessado em você, amém? Mesmo que você não seja interessado nele, Ele é interessado em você. O texto diz que aquele tinha sido um dia perdido para os últimos que estavam desocupados na praça. Eles iam voltar para casa como um dia perdido. Hoje foi um dia perdido. Não consegui a jornada de trabalho, o salário do dia. Mas quando Deus é o Senhor, não há dia perdido para os que querem o Senhor. Eles não haviam desistido até a última hora, apesar de terem passado dias ociosos. Na última hora, eles ainda estavam lá. Se o Senhor vier aqui, a gente vai. Deus saiu à procura de trabalhadores na praça. Ele procura os desocupados para ser generoso com eles. Ele procura ainda hoje pecadores para ser misericordioso com eles. Deus saiu ao nosso encontro, Ele procura pecadores. E sabe por que Ele procura pecadores? Para ser generoso com esses pecadores. Todos os dias Deus se levanta e vai atrás de pecadores para ser bondoso com esses pecadores. Eu não sei se você é um pecador. Talvez você seja das 6 da manhã, né? 6 da manhã não é pecador. Pecador é os das 5 da tarde. Mas esses pecadores, porque a gente é das 6 da manhã, a gente não é. Mas esses pecadores aí que é das 5 da tarde, deixa eu contar uma coisa para vocês. Todo dia Deus se levanta para procurar pecadores, para ser generoso com eles, para ser bondoso com eles. Se Deus faz isso, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não consigo ser generoso com esse gente curva de rio das 5 da tarde? Se Deus é generoso com eles, por que eu não sou? Sabe, além de ser um pródigo empregador, o Senhor também era um justo negociador. Ele era um pródigo empregador, mas ele também era um justo negociador. Os versos 2 em diante dizem assim, olha, e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Os primeiros trabalhadores das 6 horas da manhã firmaram um contrato com o Senhor. O Senhor estava disposto a firmar contrato. Ele falou assim, eu sou justo, vocês querem 1 denário, eu vou pagar 1 denário para vocês. Mas vocês querem um contrato? Tá bom, firma um contrato, ajusta o contrato, assina o contrato, firma, reconhece. Os primeiros firmaram contrato com o Senhor. Os outros não. Os primeiros queriam assinado, olha, eu vou fazer a parte que me cabe, os primeiros estavam dizendo. Mas eu quero que o Senhor me dê garantias de que o Senhor também vai fazer a parte que te cabe. Você entende o problema do contrato nessa história? Os primeiros se reconheciam bons trabalhadores. O que tem que fazer, eu sei fazer, e sou bom para fazer, hein?
Então é o seguinte, nesse acordo com o Senhor, deixa eu dizer uma coisa, a minha parte eu sei que eu sei fazer, a minha parte eu vou fazer, mas quem garante que o Senhor vai ser bom mesmo? Como eu não confio no Senhor, vamos fazer aqui um contrato? É isso que os primeiros trabalhadores estavam fazendo. Eles não confiavam no Senhor da vinha. Eles confiavam em si mesmos, mas não no Senhor da vinha. Os primeiros exigiram um contrato e estavam ali pelo salário. Eles não estavam ali pelo Senhor da vinha. Eles não estavam ali pelo trabalho, porque amavam o trabalho. Não, e está tudo bem. Eles estavam ali pelo salário. E como o que interessava a eles era o salário, então eles queriam firmar um contrato para garantir que o salário seria devido. O que Jesus está dizendo, Pedro, você está preocupado com o salário, Pedro. Você quer saber qual vai ser a sua recompensa, Pedro. Porque o seu coração não está em mim, o seu coração está abrir mão de tudo para receber uma recompensa. O seu coração está nessa lógica, na lógica da recompensa. Tantas vezes a nossa vida espiritual e religiosa é baseada na recompensa. Nós queremos a salvação, não queremos o Salvador. A gente mata e morre pela salvação. A gente faz jejum pela salvação. A gente abandona pecado pela salvação, mas não pelo Salvador. Não serve. Está errado. O que Jesus está dizendo é, Pedro, se o que você está fazendo é pela recompensa, não adiantou nada você fazer. Mas não era para largar tudo? Era para largar tudo, mas pelo motivo certo, e você está largando tudo pelo motivo errado. Quantas vezes a gente religioso, a gente guarda mandamento pelo motivo errado? A gente obedece pelo motivo errado. A gente congrega na igreja pelo motivo errado. Porque o nosso coração só está desejoso de uma coisa, a salvação. O Salvador a gente não quer. Deixa eu dizer uma coisa, o céu sem Jesus não me interessa. A eternidade sem Ele não me interessa. Logo, a salvação me interessa muito pouco. O que me interessa é um relacionamento eterno com Jesus. É o Salvador que me interessa. É aqui que está o ponto. Eu obedeço porque amo o Salvador, não porque quero a salvação. Você entende que isso muda tudo? Isso muda tudo. De maneira que a sua obediência pela salvação talvez nem te leve para a salvação. Porque você não amou o Salvador. E não adiantou nada você viver essa vida aí restrita, toda, obediente, porque o seu coração estava desejando a coisa errada. Enquanto os primeiros estavam ali pelo salário, e não porque confiavam na generosidade do Senhor, os outros confiavam que o Senhor seria justo com eles. Os outros falaram assim, olha, a gente não é bom assim, que nem os das 6 horas. A gente não é tão bom, a gente até chega tarde, tá vendo? A gente faz umas coisas erradas, a gente não é bom mesmo, igual os das 6 da manhã. Então assim, o que o Senhor pagar aí para a gente está bom. Porque eu também não sei se eu vou entregar o que você precisa também. Eu não sou de confiança. Pode ser que eu não cumpra a minha parte no contrato, então nem vamos fazer contrato. Vamos lá, o que eu fizer o Senhor me paga, de acordo com o que eu fizer. Tem crente que é assim, né? Tem crente que é desses das 6 da manhã, eu sou bom, eu faço, eu sei, consigo. Sou dos melhores que tem. Deus tem orgulho demais de me ter com Ele. Na realidade, Deus tem a sorte de me ter com Ele, porque eu sou bom trabalhador. Mas tem um outro grupo que fala assim, eu não sou. A grande verdade é que se o Senhor não for generoso, nem salário eu vou merecer mesmo. Mas assim, eu confio que o Senhor é generoso. E se o Senhor está falando que é para eu entrar na vinha, eu vou aceitar o convite e vou entrar na vinha. Mas assim, o Senhor sabe que pode acontecer de eu estar lá na vinha e não saber fazer. E sabe o que o Senhor disse? Tudo bem, só vai que eu vou pagar o que é justo. Não tem contrato. Não tem contrato porque estes confiavam na generosidade do Senhor. Os primeiros confiavam em si mesmos. Os segundos, os demais, confiavam no Senhor. Há 2 tipos de religiosos aqui. Os bons, das 6 da manhã, que confiam em si mesmos. Que perseguem esse caminho da religião. Perseguem o caminho do desempenho. Fazem por merecer. Querem fazer por merecer. Estes confiam em si, não no Senhor. E ao caminho dos outros, que não confiam nem um pouco em si mesmos. E estão apostando todas as suas fichas na misericórdia do Senhor da vinha. Repara bem em que grupo você se encaixa.
Com o primeiro grupo, que exigiu um contrato, o Senhor foi justo. Com o segundo grupo, que não exigiu o contrato, o Senhor foi generoso. É diferente. Com o primeiro grupo, o Senhor foi justo. Com o segundo, Ele foi generoso. Deixa eu te dizer. Deus é justo com alguns e generoso com outros. E não é por Ele. É pela dinâmica da relação do trabalhador. O trabalhador que falou assim, ó, deixa comigo, eu vou ser justo com você. O que eu combinei com você, eu vou te dar. Com os outros, ele falou assim, há uma coisa que é maior do que a minha justiça, que é a minha generosidade. Tiago vai dizer isso, né? Que Deus é justo e misericordioso, mas a misericórdia prevalece sobre a justiça, e graças a Deus por isso. Eu preciso de um Deus que seja generoso comigo. Que a sua justiça se manifeste na sua generosidade. Quando exigem um contrato, eles estão dizendo algo do tipo, eu sei que poderei fazer minha parte e quero garantias de que você cumprirá a sua. Eu confio em mim, na minha capacidade de fazer, na minha parte, mas não confio em você, por isso eu quero um contrato. Enquanto os demais desconfiavam de si mesmos, mas confiavam na generosidade do Senhor da vinha. Nós confiamos na nossa capacidade de produzir, só precisamos que você garanta o pagamento. Eles confiam mais em si do que no Senhor. É isso que os primeiros estão dizendo quando pedem um contrato. A lógica nefasta é, eu faço a minha parte, faça você a sua. Essa lógica da participação humana no processo da salvação é nefasta por isso. Porque não é que Deus fez a dele e você vai fazer a sua. Não, a lógica é, porque eu estou fazendo a minha, Senhor, agora faça a sua. Você coloca Deus do lado de lá da mesa e você senta na poltrona do boss. Eu fiz minha parte, o Senhor está em dívida comigo. Não como mais pizza 4 queijo. Não vou mais naqueles lugares. Essas coisas aí. Que as pessoas acham que é isso aí que é vencer o pecado. Sou bom. Guardo o sábado direitinho. Dou o dízimo. Lembra do publicano? Tem gente que vive nessa lógica. Você percebe que é um tipo de religiosidade? A dos primeiros é um tipo de religiosidade. Elas operam a sua religiosidade nesses termos. Os termos da sua religiosidade são estes. Então elas dizem assim, Senhor, eu estou fazendo minha parte. É Pedro, Senhor, nós abandonamos tudo. O que a gente vai receber? Porque o Senhor está em dívida com a gente. O jovem rico não abandonou tudo, mas a gente abandonou tudo. Esse é o problema com a lógica da participação humana, porque quando dizemos que para Deus fazer sua parte nós precisamos fazer a nossa, estamos igualmente afirmando que quando fizermos a nossa parte, teremos colocado Deus em dívida e em obrigação conosco. E isso é inconcebível. Os primeiros não entraram na vinha por amor ao Senhor, pela beleza do trabalho, pela missão, ou mesmo pela necessidade de uma oportunidade. Porque os primeiros não precisavam de uma oportunidade. Eles eram bons, eles eram cobiçados. Se aquele Senhor não chegasse cedo, outro Senhor teria levado eles. Eles não tinham a necessidade de uma oportunidade. Agora os outros, eles agradeceram a oportunidade, porque eles ficaram ociosos, porque ninguém os contratou. Você percebe o verso lá embaixo? Por que vocês estão desocupados? Porque ninguém nos contratou. Nós não somos bons o suficientes para trabalhar numa vinha. A gente não merece isso. A gente não merece entrar na sua vinha, Senhor. Tem certeza que o Senhor vai levar a gente? Confia na minha generosidade. Só entre e descansa. Mas a gente vai lá e vai ser muito ruim. A gente não vai saber fazer o que o Senhor está falando. A gente não tem como firmar um contrato com o Senhor. Senhor, a gente não tem como prometer nada para o Senhor. A gente não consegue prometer que a gente vai obedecer. A gente não consegue prometer que a gente vai mudar de vida. A gente não consegue prometer que a gente vai ser melhor. A gente não consegue prometer que vai obedecer os mandamentos. A gente não consegue prometer nada disso. Porque vai que a gente entra e o Senhor vai exigir isso da gente e a gente não vai conseguir. A gente não tem como, a gente não merece. É melhor a gente ficar aqui. E o Senhor fala, confia na minha misericórdia. E eles confiaram. Eles entraram, se arriscaram. Enquanto os primeiros entraram pelo salário, os outros entraram pela confiança. Essa relação do salário é denunciada por Jesus. Eu não quero que seja assim no meu reino, porque isso transforma dádiva em dívida, graça em salário, relacionamento em negócio. O problema dessa lógica religiosa é que ela transforma a salvação, que é uma dádiva, em dívida.
Paulo vai explicar isso melhor em Romanos. Eu usei isso no último sermão que preguei, mas vou usar de novo. Romanos, vem comigo para Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 4 e 5. Romanos 4, 4 e 5. Paulo esclarece isso em termos paulinos, não é? Que são termos mais gregos e lógicos para a nossa mentalidade, apesar de ser um rabino, Shaul, com a mentalidade semita. Paulo também sabia escrever aos romanos com uma linguagem aberta ao mundo grego. Por isso, tantas vezes, Paulo nos é mais familiar do que os evangelistas. Olha o que Paulo fala no capítulo 4, verso 4 e 5, e em nome de Jesus eu precisava muito que você acreditasse nisso. Paulo diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Ao que trabalha, o salário não é uma dádiva, é uma recompensa. Você trabalhou, você merece. Você fez por onde, você merece. Você obedeceu, você merece. Você venceu, você merece. Mas, verso 5, ao que não trabalha, ao que não se esforça, ao que não faz por onde, ao que não faz por merecer, mas confia naquele que justifica o ímpio, ou seja, confia no Senhor da vinha, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está dizendo é: a salvação é para os que não fazem por merecer, porque ninguém merece, e ninguém vai conseguir merecer. Ninguém vai fazer o suficiente para merecer. Por isso a salvação é para os que não fazem por merecer, mas confiam na generosidade do Senhor. E aqui está o risco à salvação do primeiro grupo. Porque o primeiro grupo não confia na generosidade do Senhor, ele confia na sua capacidade de entregar o trabalho. O contrato traz o controle para as nossas mãos, como no caso do jovem rico. Eu quero saber exatamente o que eu preciso fazer para ser salvo, porque eu sei que eu posso cumprir qualquer obrigação. Daí então poderei garantir que você me salve, dormirei tranquilo. O contrato tem prazos estipulados. Garanto que entregarei o que me exigir no prazo estabelecido. Eu consigo mudar de vida no tempo certo. O que precisa fazer para pertencer aí a essa comunidade? Eu mudo de vida. É nisso? Nesse prazo eu vou ter mudado de vida. Quanto tempo uma pessoa que vem aqui precisa para mudar de vida? 1 ano? 2? Ou uma vida? Por que depois que ela chega aqui, 2 anos depois, você aceita, acolhe, 2 anos depois ela mudou de vida, você fala: mas quando é que ela vai mudar de vida? A gente aceitou porque a gente é bonzinho, acolhe, mas pastor, não está mudando de vida lá. Vai continuar deixando participar aí? Quanto tempo é tempo para mudar de vida? Quanto tempo é tempo para o trabalhador das 6 horas? Pouco tempo. Quanto tempo é tempo para o trabalhador das 5 horas? Muito tempo. Para o que precisa de pouco tempo? A justiça. Para o que precisa de muito tempo? A misericórdia. A graça, a generosidade, a tolerância. O Evangelho de Cristo Jesus fere as nossas lógicas fundantes, as nossas crenças fundantes, fundamentais. Os primeiros receberam de acordo com as obras que praticaram, o que estava acordado no contrato. Os últimos receberam de acordo com a fé na generosidade do Senhor. Os primeiros confiaram no contrato porque confiavam em si. Os últimos confiaram no Senhor porque sabiam que não tinham nada em si mesmos para confiar. Porque quando chega lá no verso 8, ao cair da tarde o Senhor da vinha chamou o seu administrador e disse: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Porque ele queria gerar esse impacto nos primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam 1 denário cada um. Isso não parece justo a uma lógica meritocrática? Não parece justo. Porque a graça de Deus relativiza o mérito. A graça de Deus relativiza o mérito, coloca sob suspeita a justiça do Senhor, produz ressentimento nos fortes e esperança nos fracos. Vou repetir. A graça de Deus relativiza o mérito, coloca sob suspeita a justiça do Senhor, produz ressentimento nos fortes e esperança nos fracos. A graça de Deus relativizou o mérito. Ele não reembolsou, não remunerou pelo mérito. Ele relativizou o mérito. O homem não vale pelo que produz, é o que Jesus está dizendo. O homem não pode ser calculado pelo que produz. Isso é a lógica anti-reino. É a lógica do reino de César. É o reino de César
que valora o homem pelo que produz. O reino dos céus, não. Então não me traga aqui para dentro a sua lógica do reino de César, meu irmão. Aqui é outra lógica. Lá fora você vive assim, lá na Faria Lima você faz isso. Aqui dentro não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que quando a graça relativiza o mérito, os que fizeram por merecer começam a questionar a justiça do Senhor da vinha. O Senhor não está sendo justo. Colocam sob suspeita a justiça. E quando o Senhor mostra que Ele está sendo justo porque a sua justiça se manifesta na sua generosidade, curiosamente acontece uma coisa com os fortes. Eles se ressentem. Eles ficam ressentidos. Eles se sentem ainda assim injustiçados. E falam assim, poxa, eu abri mão de tudo. Eu larguei tudo, eu me esforcei, eu estou aqui desde as 6 horas da manhã, eu tomei sol na cabeça. E agora o Senhor dá a mesma coisa para esses que não tomaram sol nenhum? Peraí, não está certo isso, eu não quero participar disso. Ele se ressente, o ressentimento, ele é fabricado na quebra da meritocracia. Todas as vezes que a meritocracia é quebrada, o ressentimento surge. Porque você se sente injustiçado. Então você se ressente. Lembra do filho pródigo mais velho? Ele se ressente do seu irmão mais novo. Ele não quer entrar, ele não quer fazer parte, ele muda de igreja para não ter que ficar junto com aqueles lá que foram recebidos. Ele não entra na casa. Falou, não, ele não. O ressentimento, desde a psicanálise, Nietzsche e a visão de mundo judaico-cristã, o ressentimento ele não revida. O ressentimento ele se silencia e rompe a comunhão. O ressentido, ele não revida, ele remói e sai. Ele remói e sai. Ele não revida, ele só fala assim, tá vendo que virou isso aí? Esse senhor da vinha aí, não vou mais trabalhar aqui, não quero mais estar aqui. Você viu que virou isso aí quando meu irmão chegou? Eu não quero mais entrar na casa desse meu pai. Ele não é mais meu pai. Você lembra Jonas? O ressentido Jonas? Capítulo 4, verso 4? Por que você está ressentido, Jonas? Por que você está irado, Jonas? Porque eu sabia que o Senhor ia ser generoso, bondoso, misericordioso com eles. E agora eu não estou gostando disso. Eu não estou feliz que o Senhor foi bondoso com eles, porque eles não fizeram tudo que a gente fez. O Senhor sabe o quanto que eu abri mão para seguir o Senhor? Aí agora para quem abriu mão de menos, muito menos, ou quase nada, o Senhor vai dar a mesma coisa. Não estou certo. E aí Jesus fala assim, eu fui justo com você. Mas o dinheiro é meu, né? Com o meu dinheiro eu faço o que eu quiser, não o que você acha que é certo. Se eu quiser fazer com o meu dinheiro, ser generoso com ele, sendo que eu fui justo com você, está tudo certo, você não pode reclamar. Eu fui justo com você, não pediu o contrato? O que você pediu eu paguei. Mas o dinheiro é meu, eu pago o quanto eu quiser para quem eu quiser. É isso que Jesus está falando para o Pedro. Pedro, não entra nessa lógica aqui que você fez vai receber, porque não é essa lógica. É meu, eu faço como eu quiser. E eu sou generoso, Pedro. E eu sou generoso. Confiasse você na minha generosidade, você não estaria fazendo essa pergunta, o que eu vou receber? Mas como você não confia na minha generosidade, você quer saber o que precisa fazer para receber. Por fim, esse Senhor que é pródigo em empregar, justo em negociar, Ele também é generoso em remunerar. O texto diz assim, em verso 11, mas tendo recebido os primeiros o seu salário, murmuravam contra o dono da casa dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este o tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? E aqui entra o problema real das nossas comunidades de fé. As nossas comunidades de fé sofrem com isso, com esses dois grupos de pessoas. As pessoas que se esforçaram muito, que para seguir o Senhor abriram mão de muita coisa e que há muito tempo vivem um processo de santificação. E ao invés de no processo da santificação conhecerem a generosidade do Senhor e se alegrar com ela, não, eles cresceram na sua vida espiritual confiando em si mesmos, vendo o quanto eles são capazes de mudar de vida, o quanto eles são capazes de obedecer, o quanto eles são capazes de mudar, o quanto eles são disciplinados para transformar a sua vida. E aí, quando eles veem o Senhor sendo generoso com outro, na própria comunidade, eles se ressentem.
Eles acusam o Senhor de ser injusto. Eles afirmam que não está certo isso. O final da tarde era a hora do acerto de contas, quando se esperava que o senhor da vinha fosse justo. E não foi isso que pareceu aos trabalhadores. A expectativa de justiça alimentada pelos religiosos para o dia do juízo final fora por Jesus colocada em xeque. Porque a lógica aqui é, no juízo final o senhor vai ser justo. E Jesus diz assim, no juízo final eu vou ser generoso. Porque a minha generosidade está acima da justiça. Porque na realidade a minha justiça se manifesta na minha generosidade. É quando sou generoso que estou sendo justo. Para os que não confiavam na generosidade, confiaram em si, isso é um tiro nas costas. Poxa. É quase que se ele dissesse assim, se eu soubesse, eu não tinha feito tudo o que eu fiz pelo Senhor. Porque no fundo eles não fizeram pelo Senhor, eles fizeram pela recompensa. E quando eles perceberam que a recompensa não dependia de fazer aquilo, eles falaram assim, então por que eu perdi meu tempo fazendo aquilo? E Jesus falou, mas você não fez aquilo por mim? Não, eu fiz pela recompensa. Puxa vida, que pena. Você passou a vida toda crente lá errado. Fazendo pela recompensa. Deixa eu falar, pela recompensa eu não precisava. Porque a recompensa ela era pela minha generosidade. Eu pensei que você estava fazendo porque você me amava. Não era porque você me amava que você fazia isso? É porque você queria a recompensa? Que chato. Realmente, hein? Você não entendeu. O Senhor não foi injusto, mas Ele foi justo com uns e generoso com outros. Aqueles com quem Ele foi justo são convidados a se alegrar com a generosidade demonstrada aos demais. Esse ponto é difícil, porque levou o coração dos primeiros a lembrar de tudo que sofreram, de tudo que abriram mão, de todo o sol que suportaram, o esforço que empregaram ao longo do dia, e ver que no final do dia, no acerto de contas, eles podiam ter se esforçado menos e receber a mesma coisa, soou muito injusto. Soou muito injusto. Porque a lógica deles foi, se eu soubesse eu tinha feito menos. Se eu soubesse eu tinha parado ali no sol. Se eu soubesse eu não tinha mudado tanto de vida assim. Eu tinha curtido um pouco mais minha vida lá. E o Senhor falou, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que você tinha que ter feito por amor a mim, não pela recompensa. Porque agora você não está entendendo quando eu estou sendo generoso com este. Que o pouquinho que ele fez foi por amor a mim, não foi pela recompensa. A recompensa ele achava que nem tinha como receber mesmo. Que ele já estava perdido. Vou seguir para os últimos versos. Os versos 11 e 12 revelam o ressentimento dessas pessoas. Curioso que quando Nietzsche ele descobre o ressentimento na filosofia, antes da psicanálise, ele vai dizer que o ressentimento é nascido no coração dos mais fracos. Os mais fracos, por não conseguirem encarar a vida como está posta, quando vêm os fortes vencendo na vida, se ressentem. E aí ele ainda diz assim, que eles criam uma historinha, não é? Aquela narrativa de um papai do céu, que lá na vida futura as coisas vão se inverter. Os que sofreram aqui vão ser honrados lá, e os que foram grandes aqui, lá serão últimos. Então, na lógica do Nietzsche, o ressentido é o mais fraco. Como ele não consegue vencer na vida, encarar a vida e bancar a vida, ele se ressente dos que fazem. Ele começa a chamar de mal o que vence. O próspero, o que vence, o dominante, é mal. Esse sentimento de chamar de mal o dominante, para o Nietzsche, é ressentimento dos mais fracos. Curiosamente, na visão judaico-cristã, sem querer fazer um anacronismo da expressão ou do conceito ressentimento, porque não é ela que é usada no texto bíblico, mas curiosamente a lógica do ressentimento no texto bíblico é o contrário. O ressentimento nasce no coração dos mais fortes e não dos mais fracos. É os mais fortes que se ressentem, porque eles falam assim, eu banquei, eu fiz, e a recompensa é para o outro que não mereceu? Então isso não está certo. O filho mais velho, que era obediente, e ficou ressentido do filho mais novo, que era o mais fraco. Os trabalhadores das 6 horas, que eram mais fortes, ficaram ressentidos dos que chegaram na 10ª hora. O Jonas, que era uma vida da nação certa, ficou ressentida, que a nação errada também recebeu o prêmio.
As noções do pressuposto meritocrático é um insumo fabril para o ressentimento. É a lógica da meritocracia que gera ressentidos. E a lógica meritocrática religiosa faz religiosos ressentidos quando Jesus quer salvar os outros. Tem crente que fica na bronca que Deus vai salvar os outros. Encerro com o verso 16, o último verso. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. A parábola, ela me ensina que a ordem da ênfase é importante. Alguns dizem assim: Deus é generoso, pastor, mas Ele também é justo. Está errado. Deus é bondoso, mas Ele é justo. Já ouviu gente falar assim? Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Deus é amor, mas Ele é justo. É quase que como se a justiça de Deus fosse um freio para a sua bondade, percebe? A ênfase está errada. Deus não é generoso, mas é justo. Deus é justo, mas é generoso. É diferente. Deus é justo, mas a sua justiça se manifesta na sua generosidade. Deus é justo, mas Ele é justo quando é generoso. A justiça não é um freio para a sua generosidade, pelo contrário. A justiça é precisamente o insumo da sua justiça. A generosidade é precisamente o insumo da sua justiça. Na primeira, Deus é generoso, mas é justo. É como se a gente dissesse assim: Deus é generoso desde que não viole a nossa noção prévia de justiça. Na segunda, Deus é justo quando a sua justiça se manifesta na sua generosidade. A parábola não ensina um Deus menos justo. Ele ensina um Deus mais justo do que imaginávamos. Um Deus generoso. A parábola não está dizendo que Deus não é justo. Ele está dizendo que Deus é mais justo do que a gente imaginava. Ele é generoso. Isso faz dele alguém mais justo do que a gente podia conceber. Por isso, o final da parábola é uma inversão de lógica. Jesus termina dizendo assim: então, Pedro, cuidado com a tua lógica, porque no reino dos céus pode acontecer de os últimos serem os primeiros e os primeiros serem os últimos. Pedro, segura a onda aí com a sua lógica da recompensa, porque você vai errar muito se julgar com a sua lógica. Muitas vezes, na lógica do reino dos céus, aqueles que para você merecem ser primeiros poderão ser últimos, e aqueles que para você merecem ser últimos poderão ser primeiros. Não se arrisque a julgar qualquer um com outra lógica. Isso muda toda a lógica de vida religiosa por aqui na nossa igreja. Nosso papel deixa de ser perguntar quando o outro vai desempenhar melhor, ou quando o outro vai mudar, e passa a ser o quanto o Senhor pode ser generoso com ele. Pastor, quando é que eles vão mudar aí, para poder participar aí? A pergunta não é essa. A pergunta é: o quanto será que o Senhor é generoso com eles, né? Porque há coisas que comigo Ele pode ser justo, mas com estes Ele precisa ser generoso. E Ele saberá sê-lo. Talvez você não saiba, mas Ele saberá. Eu encerro com essa história. Eu vou pedir para pôr na tela uma imagem. Você conhece o Diogo Mainardi, figura contraditória do jornalismo brasileiro político. Não estou colocando o Diogo Mainardi ali para despertar ranço e nem emoções positivas em uns e outros. Só estou dizendo que aprendi a gostar do Diogo Mainardi quando eu li a coluna dele na Veja. É um bom escritor, um excelente escritor. Nesse livro A Queda, o Diogo Mainardi conta a história do Tito, seu filho, que num erro médico no seu parto, ele obteve uma paralisia, uma paralisia infantil, que o incapacitou de andar. E A Queda, ele conta os 424 passos em memórias do Tito. Porque na ocasião que o Diogo escreveu esse livro, o máximo de passos que o Tito conseguia dar o seu recorde foi 424 passos. Então ele escolheu contar a história do Tito em 424 pequenos excertos. É um livro extraordinário.
de uma competência de um escritor incrível e profundamente emocionante. Curiosamente, o Diogo Mainardi foi quem me ensinou uma coisa muito linda sobre o Evangelho. O erro médico se deu porque o Diogo fazia questão que o seu filho nascesse num hospital na Itália, referência, que era conhecido pelos erros médicos, inclusive, mas que era muito importante na história de vida dele. Mas o que ele me ensinou é que depois de muito tratamento, fisioterapia e tudo mais, o Tito começou a conseguir andar um pouquinho, mas ele caía toda hora. Eu separei 2 excertos desse livro, 2 apenas. O 148, o passo 148, o Diogo escreve assim: o medo durou uma semana, depois passou. O motivo pelo qual o medo passou em apenas uma semana foi uma queda. Tito estava em meu colo, eu lia o jornal no sofá da sala. Minha mulher, andando apressadamente de um lado para outro, prendeu o pé na ponta do tapete e levou um tombo na nossa frente. Vendo o tombo, o Tito gargalhou. Simulamos outros tombos. Ele gargalhou e gargalhou, e nós gargalhamos com ele. A paralisia cerebral de Tito tornou-se imediatamente mais familiar. O slapstick era uma linguagem que todos compreendíamos. E olha a profundidade da beleza do Evangelho nessa fala do Diogo Mainardi. Tito cai, minha mulher cai, eu caio. O que nos une, o que sempre nos unirá, é a queda. Uau. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Depois do lapso no Éden, o que nos une a nós todos nessa comunidade de fé é a queda. Eu caio, você cai, o irmão que você não gosta cai, nós caímos, e o que nos une é a queda. Então por que você está julgando o outro quando ele cai, ao invés de se alegrar quando ele consegue dar passos? Nosso corpo é contaminado pelo vírus do pecado. Ele nos impede a todos de ser como devíamos ser. Mas andando com Jesus a gente consegue dar passos. Mas a gente cai. O nosso olhar convertido pela graça tem que parar de olhar para a queda e começar a celebrar os passos em certo que os nossos irmãos dão. Olha o passo 2 que eu separei para encerrar. Ana e eu aprendemos a comemorar. Olha que coisa linda. Ana e eu aprendemos a comemorar cada passo adiante de Tito. Por mais cambaleante que fosse, essa é a igreja que nós precisamos ser. Aquela que comemora os passos cambaleantes daqueles que estão caindo. Porque eu caio, você cai, nós caímos. Então a gente está aqui para aplaudir os passos em certo, não para condenar os passos em falso. Por mais cambaleante que fosse, a partir de um determinado momento, aprendemos a comemorar até mesmo seus tombos. Nos primeiros anos, Tito sempre se arrebentava ao cair. Com o tempo, ele foi desenvolvendo novas técnicas para amortecer as quedas. Saber cair tem muito mais valor do que saber caminhar. Eu parafrasearia aqui ele para melhorar essa frase em tom evangélico. Saber quem te levanta é mais importante do que não cair. Saber quem te levanta é mais importante do que saber não cair. Quem disse isso? Ellen White. No Parábolas de Jesus, na página, não anotei a página, mas é depois da 390 que é onde começa o capítulo que narra essa parábola que estudamos. Ellen White diz assim: como são diferentes os padrões pelos quais Deus e o homem medem o caráter. Deus vê muitas tentações resistidas, das quais o mundo e até os amigos íntimos nunca sabem. Enquanto você está julgando a pessoa que caiu, Deus está contando as quantas tentações antes da queda ele resistiu, meu irmão. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Ele está contando e aplaudindo cada passo incerto, ao invés de apontar o dedo a cada queda.
Deus vê muitas tentações resistidas, das quais o mundo e até os amigos íntimos nunca sabem, tentações no lar e no coração. Vê a humildade da alma em vista de sua própria fraqueza, o arrependimento sincero até de um pensamento mau. Vê a inteira devoção ao seu serviço, anotou as horas de duros combates com o próprio eu, combates que trouxeram vitória. Tudo isso os anjos e Deus sabem. Um memorial há escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O Senhor, Ele conta os passos certos com alegria. E quando alguém cai, Ele primeiro se lembra do quanto essa pessoa resistiu tentações antes de cair. Quem está falando isso? Ellen White, no Parábolas de Jesus. A gente precisa ser uma comunidade de fé assim. Ao invés de você perguntar quanto tempo vai levar para os que estão chegando aqui mudar de vida para poder vir aqui na frente, por que você não pergunta o quanto Deus tem sido generoso com essa pessoa na luta diária da vida dela, em busca de mudança de vida? E deixa eu dizer uma coisa, a mudança de vida leva uma vida, não 1 ano ou 2 anos, uma vida. Eu estou apostando todas as minhas fichas na generosidade desse Senhor da vinha, porque se não for a generosidade dele, meu irmão, eu estou perdido. Podemos orar? Pode ficar em pé. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom com a gente. Obrigado porque a Tua misericórdia prevalece sobre a Tua justiça, ou porque a Tua justiça se manifesta na Tua generosidade. Ajuda-nos a compreendermos isso e a vivermos à altura disso como irmãos de fé que somos aqui nessa comunidade. É o que eu te peço por Jesus, amém. Que Deus te abençoe e seja generoso com você como Ele é comigo. Pode ficar em pé, a gente vai louvar o Senhor antes de sair, tudo bem?